E os serafins foi visto pelo profeta Isaías louvando o nome do Senhor sem cessar e dizendo todo o tempo sem cessar: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Deus habita no meio do louvor. E não é só esse louvor dos anjos. A igreja de Deus, ela também louva o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando aqui no Brasil é dia, há vários países cujo lá é noite. Há uma diferença. E existe pessoas sempre louvando o Senhor. Alguns no Brasil, outros em outros países, outros estados do mesmo país, louvando a Deus, porque o nosso Deus é digno de ser louvado. Não sei se ainda há esse dinheiro novo, presta atenção se tem, mas uma dos emblemas que vem na nota do dinheiro brasileiro: Deus seja louvado. Quem já prestou atenção já nisso aí? Deus seja louvado. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Nosso Deus não é o dinheiro, mas o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É o Senhor que criou todas as coisas. Dele é os céus e a terra e toda a sua plenitude. Glórias ao Senhor. A Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração para todos sempre. Glória a Jesus. Amados, quando nós começamos a refletir acerca do trabalhar de Deus, de quem é Deus, ou falar de Deus, dos feitos de Deus, e desejar que o Senhor faça em nossas vidas alguma coisa e almejar isso no nosso coração com fé, e nós ouvimos com prazer a palavra do Senhor, damos ouvido à palavra de Deus, eu começo a imaginar o tempo em que eu não conhecia ainda Jesus, não conhecia o Evangelho verdadeiro, não tinha sido impactado com o poder da palavra de Deus. A minha vida era vazia. A nossa vida sem Jesus, ela é vazia. A angústia e a tristeza, ela está sempre acompanhando a pessoa que não tem Jesus no coração. De uma forma ou de outra, ela é enganada pelo mundo da ilusão com uma falsa expectativa que na realidade não tem. Glória a Deus, porque não tem como o homem ser feliz sem Jesus e nem realizar os seus propósitos, aleluia, sem Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! É o que diz a palavra de Deus. Então nós encontramos com Deus, encontramos com Jesus, e agora nós buscamos o Senhor, buscamos a palavra, buscamos o conselho, buscamos as bênçãos, a proteção. Agradecemos o Senhor pelo que o Senhor está fazendo, agradecemos por ouvir, agradecemos por estar na presença de Deus. Nós temos então agora um relacionamento de fé. Interessante que às vezes a pessoa acha que só tem comunhão com Deus, a pessoa. Eu estava lendo aqui sobre dois homens que subiram no templo para orar, e um dizia na oração, ele dizia assim: Deus, aqui ó, eu vou ler, capítulo 18 de Lucas, e no versículo de número 9, o texto da palavra de Deus, ele diz assim: e disse também essa palavra a todos que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros.
2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia ao peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia! Glórias a Deus. Deus, glória a Deus, é o Deus da nossa salvação. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa alma, e muitas vezes a pessoa olha e julga, nós julgamos, podemos julgar pela aparência, as pessoas, dizer, ou pensando que essas pessoas não estão em comunhão com Deus, elas não têm uma vida com Deus, não estão propícia para fazer isso, ou propícia para fazer aquilo, na casa, na presença do Senhor. É claro que nós temos um cuidado, mas nós não devemos fazer como esse homem estava fazendo. Glória a Deus. Esse homem se sentia melhor do que as outras pessoas, porque ele achava que as pessoas não faziam a mesma coisa que ele fazia, e por isso a qualificação dele era superior aos demais, e então ele se exaltava a si mesmo. Glória a Deus. Interessante que uma coisa que a Bíblia ensina para nós não é nós encher de nós se encher de nós mesmos. Quando a pessoa se exalta a si mesmo, ela está se enchendo de si mesmo. Glória a Deus. Ela acha, ela não se esvazia do eu, ela se enche de si. O eu e o orgulho, ele toma conta daquela pessoa. Por isso que Deus, ele vai resistir a essa pessoa. Mas aquele que se humilha a si mesmo, ele se esvazia de si mesmo, para que o Senhor Deus apareça na sua vida. Ele se esvazia de si mesmo. Glória a Deus. E quando ele se esvazia de si mesmo, aí o Senhor opera na vida dele. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fragilidades, quando nós se humilhamos diante do Senhor. Glória a Deus. Não existe um crente que pode dizer que ele é melhor crente do que o outro, de maneira alguma. Nós precisamos de ter a humildade de entender que sempre nós somos necessitados, e que é Jesus que é a nossa força, é Jesus que é a nossa bandeira, é Jesus que segura nas nossas mãos, e nós estamos de pé por conta que o Senhor tem cuidado de nós no dia a dia do nosso viver. Glória a Deus. Amados, nós observamos aqui no capítulo 19, eu falei esse texto, eu li esse texto aí, mas eu quero ler para os irmãos, para nós falarmos um pouco da palavra. Capítulo 19 de Lucas, verso 1. Eu vou estar lendo aqui o texto, os irmãos acompanham. Fala de Zaqueu, mas pastor, no dia da ceia, você vai falar uma mensagem de Zaqueu? Não, no dia da ceia Deus fala conosco do jeito que Ele quiser falar. Ele fala aquilo que nós precisamos. Não é nós que dirigimos, é o Espírito de Deus, é Deus. E Deus, Ele tem uma palavra para mim, para
ser dentro dos textos. Aleluia. Vou ler aqui, você não acompanha. Capítulo 19 no livro de Lucas. Fala assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Glória a Jesus. Esse homem era rico. Eita Deus. Aleluia. Ele era rico e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, ou seja, com alegria. Aleluia. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos falando de um homem que, numa época em que Roma era a capital mundial, vamos dizer assim, era a potência da época, e o povo de Deus, Israel, pagava tributo para Roma, para César. Glória a Deus, que era o imperador. Tanto que perguntaram para Jesus se era justo os filhos do reino pagar imposto, e Jesus pegou uma moeda, estava lá o rosto de César, e Jesus disse: quem que é essa figura aqui? César. E Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Glória a Jesus. Então nós observamos que nessa época Roma, ela administrava tudo ali, tudo que as pessoas plantavam e colhiam, elas tinham que pagar ali o imposto daquilo para Roma. E Roma era poderosa com isso aí. E nesse tempo, o povo de Israel, que vivia debaixo do jugo romano, Roma tirava tudo deles, porque eles pagavam alto imposto para Roma, para manter as regalias de Roma. Os judeus eram obrigados a fazer um monte de coisa ali de beneficência para os romanos, até se fosse necessário carregar alguma coisa, ajudar em alguma coisa ali, algum soldado romano, eles eram designados para fazer e tinham que obedecer. E Israel e o povo de Deus que morava ali naquela época, era subjugado, na verdade, eles se sentiam ali pressionados, se sentiam ali roubados, eles se sentiam presos. Por isso que eles tinham uma esperança que alguém livrasse eles, como antes Deus já tinha levantado alguém. Quando o povo de Israel ficava em situação difícil, na época dos juízes, Deus levantava um ali como Sansão, levantava como Sagar,
levantava como Eude, como Gideão e livrava. Eles tinham uma esperança. Quando Jesus veio, aleluia, quando vieram falando de Jesus, eles esperavam que Jesus ia haver uma confusão e Jesus ia tomar um reino naquela época ali. Judas, ele pertencia ali a um grupo de pessoas ali que sempre estava atacando os romanos às escondidas, fazendo alguma coisa. Eles não aceitavam de ficar debaixo do jugo romano ali. O povo de Israel estava sofrendo. E alguns judeus foram separados para trabalhar para Roma, como cobrar imposto, como na alfândega, como Mateus trabalhava na alfândega, recebendo imposto de tudo que passava por ali. Mateus também trabalhava assim. E esse homem, ele era chefe dos publicanos. Publicano, eles que tratavam dos impostos, recebiam os impostos do povo de Israel. Como os publicanos recebiam os impostos, eles cobravam alto o imposto. Então o judeu não aceitava Zaqueu como uma pessoa que tinha comunhão com eles. Para os judeus, já que era roubo que eles faziam cobrando imposto alto, era roubo. Então eles tinham Zaqueu como um ladrão. Ele era rico porque ele roubava os impostos. Era rico. A Bíblia fala que ele era rico. E todos falavam mal dele, porque a riqueza dele era adquirida injustamente. Por isso que quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu retribuo quadriplicadamente, 4 vezes mais do que eu defraudei. Se eu defraudei alguém, eu divido a metade de todos os meus bens com os pobres. Jesus não mandou ele fazer isso. Ele se apresentou diante do Senhor e ele queria ter uma vida transformada. O que me chama a atenção aqui de Zaqueu é que quando ele procura ver quem era Jesus. Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. Ele se interessa por Jesus. E ele se aproxima, ele quer se aproximar para ver quem é Jesus. Porém, ele não conseguia ver quem era Jesus, porque havia uma multidão que o cercava, uma multidão que impedia. Glória a Deus. Quantas pessoas que elas desejam Jesus, elas trabalham a semana toda, ela fala assim: eu preciso de ir para a igreja, eu preciso de ouvir a palavra do Senhor, eu preciso de se alimentar da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nem só por pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou ciente que eu preciso, mas ela projeta de vir na casa de Deus, mas ela não consegue chegar na casa de Deus. Às vezes aparece uma coisa, aparece outra, um cansaço, e tanta coisa vem para tirar aquele propósito que a pessoa tem no coração, que é um propósito nobre. Glória a Deus. Isso daí é a multidão que está atrapalhando a pessoa de se aproximar de Jesus, chegar até Jesus. E quando a pessoa sabe que precisa de Jesus, que projeta, que faz planos de estar na casa de Deus, planos de estar louvando, plano de estar participando, plano de entrar em comunhão, plano de fazer aquilo que Deus quer que ela faça, servir a Deus, não do jeito que ela quer, mas do jeito que Deus quer. Mas há uma multidão que atrapalha ela chegar nesse propósito. Há uma multidão. E eu vejo isso na vida de Zaqueu. Ele tentando conhecer quem era Jesus, mas havia uma multidão. Ele poderia desanimar. Ele poderia falar assim: peraí, eu sou rico. Eu penso que ele era rico. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha. Naquela época ali, o poder era o dinheiro, não era o ser. O poder até hoje, na sociedade odienta, no mundo secular, as pessoas, o que é importante para ela não é o ser, quem é você, mas é o que é que você
você tem. Você é medido pela sociedade, pelas coisas que você tem, não pelo que você é. Que é diferente. Perverteu-se o entendimento das pessoas. As pessoas entendem que a pessoa boa, a pessoa que é importante, a pessoa que deve, que todo mundo quer estar junto, é aquela pessoa que tem poder aquisitivo, que tem poder, que tem dinheiro. É comum na mente da maioria das pessoas esse pensamento. Ora, um tempo atrás eu ouvi um testemunho de um homem que Deus revelou para ele. Ele morava numa fazenda de um homem muito rico, e Deus mostrou para ele como ele era um crente, que sempre Deus revelava as coisas e se cumpria. Ele já era conhecido dentro da fazenda, um servo simples, um servo humilde, mas Deus falava as coisas, ele falava lá na fazenda e cumpria. E o fazendeiro, o patrão, todo mundo gostava dele e sabia que ele era um homem de Deus. E Deus revelou para ele que Deus ia recolher o homem mais rico daquela região. E quando o patrão dele ficou sabendo, o patrão ficou apavorado, porque ele era o homem mais rico daquele lugar. Tinha várias fazendas, várias posses, muito gado, muita plantação. Então ele ficou com medo. Ele estava bem de saúde, não tinha problema nenhum aparentemente, mas começou a fazer uma bateria de exame. O médico não achava nada. Ele doutor, eu quero tomar um exame diferente, tem que fazer exame. E ficou apavorado, porque ele ficou com medo, porque aquilo que o crente falava acontecia. A família dele ficou apavorada, saiu fora, foi fazer exame em outros lugares, em outros médicos. E a família, e o homem apavorado, a família apavorou. E o irmão disse assim: tal dia, tal hora, esse homem mais rico dessa região vai ser levado. Deus vai levar ele. E o homem ficou apavorado. E quando chegou o dia, a hora, tinha até médico de plantão na casa dele, ambulância, todo mundo cortando os minutos com medo do homem cair e morrer. E aí passou a hora e nada, o homem não morreu. Aí o homem foi lá, respirou, tomou uma aguinha, né? Está tudo tranquilo, não aconteceu nada. Dessa vez aquele crente errou, e eu tive que fazer tudo isso com medo de morrer, e ele errou. Eu quero que vocês vão lá na casa do irmão lá que é crente, que é meu funcionário, e traz ele aqui para mim, para ele ver que dessa vez ele errou. E quando os seus funcionários foram de carro na casa do irmão e chegaram lá na frente da porta, havia uma multidão de pessoas lá. E o que é que está acontecendo? Cadê o irmão? Olha, tal hora, tal minuto, ele simplesmente fechou os olhos e não respirou mais. Para Deus, ele era o mais rico de toda aquela região. Glória a Deus, porque a riqueza da pessoa que Deus enriquece ela é muito mais valorosa do que o ouro e a prata dessa terra. A riqueza que Deus enriquece você, aleluia, ela é muito mais valiosa. Glória a Jesus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como pérola. Glória a Deus. Para não dar as pérolas aos corpos. A palavra de Deus é um tesouro. A sabedoria de Deus é um tesouro. Se buscares a sabedoria como tesouro escondido, a achareis. Glória a Deus. A riqueza de Deus, a Bíblia diz que a bênção de Deus é que nos enriquece. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então as pessoas médias naquela época se mediam também. Glória a Jesus. E esse moço, ele olhou e não conseguiu enxergar e conhecer quem era Jesus. Então, aleluia, ele poderia parar por ali e falar: eu tenho tudo que eu preciso, minha vida está tranquila, sou um homem rico, vou ficar aqui. Não. Zaqueu começou a observar
o que é que ele poderia fazer para que aquela situação que o impedia se mudar. E ele viu que não tinha jeito, ele não ia poder vencer a multidão. A multidão não ia deixar se aproximar de Jesus, porque ele era um homem de baixa estatura. Jesus estava rodeado por uma multidão. Como que eu vou chegar lá? Eu sou um homem de baixa estatura, eu não vou conseguir. O que ele fez? Ele se adiantou para um lado, que ele imaginou que Jesus havia de passar por ali. Jesus havia de passar por ali. E quando ele chegou lá, de longe eu acredito que ele avistou aquela árvore, uma figueira brava. A Bíblia diz que ele chegou num lugar que tinha uma figueira brava. E nessa figueira brava, a Bíblia diz que ele subiu na figueira brava. Algumas pessoas dizem que essa figueira brava era uma árvore que havia espinho nela. Tinha espinho. E ele subiu nessa figueira brava, esperando que Jesus passaria por ali e ele pudesse ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, se aproximar de Jesus, olhar para Jesus e ver quem era Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando a multidão ia passando, passou justamente debaixo da figueira. E Jesus para debaixo da figueira, e Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Olha, glória a Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa magnífica. Aleluia, glória a Deus. Ele queria ver quem era Jesus. Aleluia. Mas quando ele se coloca na posição, eu não vou aceitar o seu obstáculo me impedir de eu ver quem é Jesus. Ele buscou estratégia, ele se esforçou, ele caminhou, ele adiantou, ele projetou estar no lugar certo, na hora certa, para ver quem era Jesus. E Jesus, na sua onisciência, sabia do esforço de Zaqueu. Ele sabia do esforço de Zaqueu. E quem era Zaqueu? Aleluia! Porque quando ele chega debaixo, aleluia, ele fala: Zaqueu, desce depressa. Glória a Deus, que hoje convém que eu vou na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu imagino a pessoa pode falar assim: meu Deus, eu pensei só de ver quem era Jesus, agora Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Jesus falou meu nome. Glória a Deus. Ele falou meu nome, ele falou comigo. E ainda disse que vai pousar na minha casa. Que ele vai entrar na minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E algumas pessoas murmuram e falam: como que ele pode entrar na casa de um homem pecador? E então Jesus fala assim: glória a Deus, esse também é filho de Abraão. Hoje a salvação, ela chegou na sua casa. Aleluia! Meu Deus, que salvação que chegou na casa dele. Aleluia, que salvação é essa que chegou na casa de Zaqueu? Aleluia. Que salvação é essa que Jesus está falando que chegou na casa dele? É a mesma salvação, aleluia, que chegou na minha vida, que chegou na sua vida e que também chega na sua casa. Essa salvação é uma reconciliação
salvação é isso. É a justificação do nosso erro, do nosso pecado. Nós somos justificados para não sermos condenados para com Deus. Nós somos justificados. Por quem que nós somos justificados? Por Deus, através de Jesus. Quando nós recebemos o perdão de Deus através de Jesus, aleluia, Jesus ele paga o preço da nossa condenação, e isso nos traz a justificação. Por isso que a Bíblia fala: quem intentará acusações contra os filhos de Deus, sendo que é Deus quem os justifica. Glória a Deus. Então Jesus, aleluia, ele está trazendo a justificação, a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Os irmãos não falam assim: olha, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Está repreendido, Satanás. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não faço isso mais não. Eu não pratico isso mais não, porque eu já fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Oh glória. Aleluia. Deus fiel. Foi isso, aleluia, que aconteceu. A salvação, ela é proporcionada por nós. Ali Jesus está pregando as boas novas de salvação, pregando o reino do céu. Através dele que vem o reino do céu, vem as pessoas que creem, já estão com Cristo, e comunhão com Cristo, como os discípulos. Mateus foi chamado, Zaqueu, e Jesus disse: a salvação chegou na sua casa. Por que, irmão Paulo, que você está trazendo essa mensagem dizendo que a salvação hoje chegou na sua casa? Amados, quando nós falamos de casa, tem dois tipos de casa. Tem dois tipos de casa. Tem a casa como o nosso ser, que também é uma casa espiritual. E tem a casa que é o nosso lar, que é a nossa família, que Josué disse assim: eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. Glória a Deus. Na casa de Zaqueu não havia ninguém que era salvo ali, Júlio. Na família dele não havia ninguém que era salvo. Mas o Senhor Jesus disse: hoje chegou salvação na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Hoje chegou salvação na sua casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa salvação que proporciona comunhão com Deus. Aleluia. Essa salvação que ela traz restauração na nossa vida. Essa salvação que as coisas que são tortas, elas se endireitam. Essa salvação que traz um mover de Deus na minha vida, uma consciência, aleluia, e uma certeza de fé no Deus que nós servimos, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, através de Jesus Cristo, aleluia, nosso Salvador e Redentor. Aleluia. Então, nesse texto, aleluia, Zaqueu, ele é trazido para a comunhão. Ele é trazido para a comunhão. Mas para ele ser trazido para a comunhão, ele teve que enfrentar, aleluia, as adversidades que ele observou que atrapalhava ele de se aproximar de Jesus, de conhecer Jesus melhor, de chegar mais perto de Jesus, de ter intimidade com Jesus, de ouvir a voz do Senhor. Ele enfrentou as dificuldades que impedia ele dessas coisas, e o seu ato de fé, aleluia, chamou a atenção de Deus. Tem coisa que você faz que chama a atenção de Deus na sua vida, porque você faz na intenção de querer Deus na sua vida, de se aproximar de Deus.
você se esforça, você abre mão de alguma coisa, aleluia, por entender a importância de Deus para você na sua vida. E Deus não vai deixar isso passar de qualquer maneira. Deus, Ele vai honrar a sua fé. Deus, Ele vai honrar, aleluia, o desejo no teu coração. A palavra de Deus fala que Jesus estava com Marta e Maria na casa de Lázaro. E Marta estava ali cuidando da casa, arrumando tudo ali. E Maria não saía de perto de Jesus, ouvindo Jesus falar. Aleluia. E Marta falou assim: Senhor, pede para Maria me ajudar, porque eu estou aqui nos afazeres, mas ela não está me ajudando. E Jesus disse: Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte, e isso não pode ser tirado dela. Glória a Deus. Não é que você vai ser uma pessoa largada, não é isso. Mas tem coisas que às vezes a gente precisa de abrir mão para poder estar perto de Jesus. Quando nós entendemos a importância de Jesus na nossa vida, a importância de Deus na nossa vida, glória a Jesus, ou enfrentar os obstáculos, procurar a comunhão com Deus, se esforçar. Nós oramos ao Senhor. Quase todos os irmãos que oram a Deus, ele na sua oração, ele fala: Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda eu ser um crente que agrada o Senhor na minha forma de viver. A maioria, quase todos os crentes fazem essa oração. Mas por que você tem desejo? Por que você fala isso, irmão Paulo? Você conhece a oração de todos os irmãos? Não. Eu conheço o Espírito Santo que fala comigo, que fala no meu coração, aleluia, as minhas necessidades espirituais, para me apresentar em oração diante de Deus. Faz eu reconhecer. Eu acredito que faz isso com todos os irmãos, porque ele habita na igreja de Deus. Aleluia. Aleluia. E nós sempre oramos assim. Jesus ensinou nós orar ao Senhor, aleluia, reconhecer quem é o nosso Deus e reconhecer quem nós somos, a nossa necessidade, glória a Deus, e apresentar diante do Senhor, que ela seja conhecida através das nossas orações. E às vezes a gente pede para Deus mudar a nossa vida, a gente pede para Deus nos fortalecer, para Deus nos renovar, a gente pede muitas coisas para Deus, e depois, quando o Senhor quer trabalhar na nossa vida, nós não se apresentamos diante do Senhor para receber as nossas próprias petições. Aquilo que nós pedimos para Deus, nós não nos preparamos para receber. As nossas atitudes pela palavra de Deus. Oh Deus, eu quero ser um crente melhor. Aí o Espírito Santo vem e fala com você através da palavra. Você precisa de deixar de ser assim. Você precisa de passar a ser assim pela palavra. Mas a pessoa não escuta. Mas ela não pediu que ela quer melhorar, que ela quer mudar. Ela reconhece aquela necessidade. Mas Deus, através da palavra do Espírito Santo, está trabalhando na minha vida, na sua vida. Então, quando Deus falar com você, falar comigo, não endureçamos o nosso coração. Nós recebemos a palavra, e pela fé, essa palavra vai gerar uma transformação na minha e na sua vida. Pela fé, essa palavra vai fazer você ser uma melhor pessoa. Se você quer amar as pessoas que te prejudicam, não quer pagar mal por mal, ora a Deus, a palavra vem para a sua vida, como que você tem que viver. Então você abraça a palavra do Senhor com fé e se esforça para fazer aquilo que a palavra está te designando para fazer. Aleluia. É esse desenvolvimento, é esse crescimento, aleluia, que vai moldando a nossa vida, nos aperfeiçoando para estarmos
aleluia, na estatura perfeita para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso dia a dia, crescer na graça e no conhecimento diante do nosso Deus. Eu quero ler aqui para os irmãos, quero convidar a irmã Maria para falar assim aqui para nós. Distrair um pouco o horário aqui, mas vai dar tempo. Enquanto a irmã prepara, a irmã Simone, vou fazer uma leitura aqui no livro de 1 Coríntios. A palavra, glória a Deus, é para você não desanimar diante dos obstáculos, mas você enfrentar os obstáculos para estar perto de Jesus, para estar ouvindo Jesus falar e recebendo a bênção de Jesus na sua vida, na sua casa. Glória a Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 23, capítulo 11, verso 23, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-la-ei quando for ter convosco. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando pelo pão. Quero convidar os amados para nós fazermos uma oração. Altíssimo Deus, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Deus Santo, pela nossa vida, pela nossa alma, que o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, ó Deus, que torna, Senhor, as nossas vestes mais alvas do que a neve, ó Deus querido, que esse efeito da graça, da misericórdia sobre a nossa vida, ó Deus querido, para que nós possamos comer deste pão e beber desse cálice, em nome do Senhor Jesus. Graças te damos pelo teu sangue vertido na cruz, que nos condiciona, pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Consagra esse pão, nós te damos graça, porque cremos que assim fora feito, em nome de Jesus. Glória. Nós vamos orar também já pelo cálice. Glória a Deus. Deus Santo, assim como consagraste o pão, também, Senhor, consagra, Senhor, esse cálice, como cálice a nova aliança no teu sangue, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, seu sangue derramado na cruz, que seja, Senhor, aleluia, consagrado esse cálice, a partir desse momento, aleluia, em nome de Jesus, te damos graça, porque assim fora feito, em nome de Jesus. Glória a Deus. 301.
partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Meu Deus. Eita, Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Meu Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Dele Madagascar. Breve Cristo vai descer e a noiva recebeu seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Venha fome para o céu e lá será a eleição da luz. Vencerá o Mestre, chama, vencerá. Mesmo longe, pode saciar. Os banhos te pegou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos, a bondade de Deus, estamos juntos aqui. Vamos agradecer o Senhor e convidar a todos a orar e se pedir na casa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Glória a Deus, as pessoas que acompanham nós através do Instagram, do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, sempre te abençoe, abençoe a sua casa. Assim como Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação chegou na tua casa. Glória a Deus. Eu quero que você entenda: Jesus vai entrar na sua casa. Amém? Jesus vai entrar na sua casa. Aleluia. E vai operar na sua família. Glória a Deus. Zaqueu não estava nem esperando isso. Ele só queria ver Jesus.
mas através da fé dele, do esforço dele, Jesus diz: hoje me convém pousar na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje chegou salvação nessa casa. Glória a Deus. Jesus vai entrar com salvação na nossa casa, na nossa família. Jesus vai entrar com salvação nessa casa espiritual, nessa igreja. Vai entrar com salvação de alma nesse lugar, salvando vidas. Jesus, aleluia, Ele salva. Ele é o único Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer o Papai do céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso e santo, continua abençoando teus filhos, a família, os entes queridos, familiares, os vizinhos, abençoando a cada um, Senhor, que também nos acompanha através, Senhor, da mídia. Que a bênção do Senhor seja no seu lar, que a salvação chegue nessa casa, nessa família, que a cura chega nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. As pessoas enfermas que estão aqui, em nome de Jesus, receba a cura nessa noite, que o seu lar seja abençoado com a cura, com o milagre de Deus. As pessoas que acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, recebam um milagre em nome de Jesus. Todo tipo de doença sai em nome de Jesus. Receba o livramento de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoada a sua vida. Deus poderoso, Deus santo, nós te agradecemos por tudo. Pedimos que despede nós em paz a tua proteção ao tornar o nosso lar. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja por todos nós. Dizer amém. 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 A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada com a família em nome de Jesus.